Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler, meus amados, os versículos do versículo 14 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Pai de graça, louvamos o Teu nome, Pai, pela oportunidade de, nesta noite, já temos, ó Deus, aqui de tantas formas, segundo a liturgia do Teu culto, ó Deus, termos prestado louvor e adoração a Ti. E nesse momento, Pai, nós nos acolhemos, nós nos achegamos para ouvir a Tua palavra, que conduz as nossas vidas. Ó Deus, que nos instrui a forma certa como viver, que é luz para os nossos caminhos, Tua palavra que é vida, Tua palavra, Senhor, que nos santifica, Tua palavra que é poderosa. Ó querido Deus, trabalha em cada coração nesta noite, Senhor, fala a nós, ó Deus, conforme a Tua vontade. Arranca de nós, ó Deus, todo e qualquer empecilho que tem nos impedido, que tem nos atrapalhado no caminhado, Deus, dos Teus caminhos, e faz, ó Deus, de nós um vaso novo. Esteja sempre modelando, ó Deus, nós que somos falhos, mas que a Tua palavra é poderosa para nos vivificar, para nos reanimar, para nos fortalecer, para nos guiar. Ó Deus, assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, este Evangelho de Lucas, baseado na sua visão, na descrição, na narrativa de Lucas, nós vamos observar esta cena da paixão de Cristo. Nós vamos, como os amados sabem, estamos anunciando durante essa semana, e hoje estamos iniciando a nossa nova série de mensagens com o contexto da Páscoa. Nós estamos aí no mês da Páscoa, dia 20, será inclusive o nosso culto de Páscoa. E, meus amados, nós iniciamos hoje. Vamos ter pelo menos quatro encontros nesse mês, e neles nós vamos tratar sobre as cenas da paixão, que inclusive vai se resumir ali aproximadamente em uma semana, que Cristo vai viver tudo aquilo que nós vamos pregar iniciando hoje, domingo que vem e até o fim do mês. Nós vamos ver nesse contexto do que Cristo passou na Semana da Paixão, em que alguns conhecem como a Semana Santa, e assim por diante. Mas, meus amados, nesta passagem, eu não sei qual de vocês já ouviu de uma pessoa conhecida, de algum ente querido, um relato de que quando a pessoa que perdeu alguém, lamentavelmente, chegou a compartilhar uma certa experiência. Eu particularmente já ouvi alguém dizer assim: rapaz, parece que fulano estava adivinhando que ia morrer. Porque a forma como ela falou comigo, parecia que estava se despedindo. Não sei se vocês já ouviram alguém chegar para vocês e falar isso. E de fato, é verdade, embora nós não tenhamos conhecimento do futuro, nós vemos relatos que é quase parecido como se tivesse. As pessoas se despedirem como se estivessem sentindo de fato que era a última hora. Interessante que acontece algo parecido aqui com Cristo, em que em alguns momentos Jesus ele chega para os seus discípulos, ele diz: é chegada a última hora, antes do meu sofrimento, eu desejo partilhar isso aqui com vocês. Eu desejo que vocês saibam o que vai acontecer. Então ele anuncia o que vai acontecer com ele logo mais adiante, algo lamentável, triste, mas que era preciso acontecer para que nós tivéssemos vida, para que de fato a redenção acontecesse, para que de fato fosse validado o sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui, meus queridos, nessa passagem, como eu bem disse, no início do versículo 20, do capítulo 22, nós iniciamos aqui nessa semana da paixão, onde que estava próximo essa festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que alguns tratam como a mesma festa, o momento da Páscoa, da celebração da Páscoa, com esta semana, com esta festa dos pães sem fermento, que era uma preparação para a Páscoa, para aquele dia em que Cristo vai estar ceando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e logo mais, logo breve, ele seria levado para ser sacrificado. Iria acontecer toda aquela história que nós bem conhecemos, dele ser julgado, dele ser espancado, por amor a nós, e finalmente ser crucificado. Mas aqui nessa semana, foi uma semana desafiadora para o nosso Messias. Aquilo para o qual ele veio estava prestes a acontecer. O principal motivo pelo qual Cristo esteve entre nós, ele vai estar falando aqui e logo mais estaria acontecendo. Enquanto uns estavam planejando a sua morte, quando nós observamos, meus amados, aqui nos versículos anteriores a estes que nós lemos, o pacto da traição ali acontecendo, o plano para matar Jesus nos primeiros versos do capítulo 22, os fariseus tramando a forma como eles poderiam matar o Messias, ao mesmo tempo que eles estavam tramando com um dos seus apóstolos, era o trunfo na manga deles, como eles iam pegar Jesus Cristo desprevenido, sem que alvoroçassem os povos que estavam visitando Jerusalém. Em momento de festa, a Páscoa estava para acontecer, muitos estavam retornando a Jerusalém com seus sacrifícios para se fazer, e não poderia gerar confusão, senão os romanos iriam intervir. Então eles são muito cautelosos, eles passam aí, de certa forma, esse ministério de Cristo, tramando alguma coisa de como eles iriam matar Jesus. E passado o tempo certo, passados uns 3 anos aproximadamente do ministério de Cristo, nós chegamos neste momento aqui, onde eles estão discutindo como vai acontecer a traição. Ao mesmo tempo que, enquanto uns estão preparando traiçoeiramente matar Jesus Cristo, o próprio Messias, o próprio Jesus, em que nada era encoberto aos seus olhos, aquele que sabia de todas as coisas, ele também estava preparando uma coisa. Ele pediu para os seus discípulos prepararem a última ceia. No que nós conhecemos do cenáculo, ele estava ali. Cristo preparava principalmente os seus apóstolos para o que ia acontecer. Porque embora Cristo também estivesse sofrendo, de certa forma, os seus iriam sofrer também. Mas Cristo ele não iria trazer para os apóstolos somente coisas ruins, notícias tristes, como era o caso da sua morte. Mas nós observamos que Cristo também traz notícias boas, como nós bem lemos aqui, meus queridos. Porque mesmo em meio ao anúncio do sofrimento, Cristo Jesus, ele também tem palavras de conforto e esperança para o seu povo, para nós, aqueles para quem ele veio salvar. E meus amados, Cristo aqui, quando ele pega este cálice, depois de ter dado graças, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo que vocês, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então ele não traz só notícias ruins, que iria sofrer, que iria morrer, mas também notícias boas. Nesse capítulo, meus amados, começa desta maneira. Estava próximo, a Páscoa, eles estavam se preparando, a trama é colocada em prática, o traidor, o filho da perdição, entra em cena, e nesse momento aqui que nós lemos, chegada a hora, Jesus põe-se à mesa. O Messias, enquanto que alguns estavam tramando por suas costas, que tudo era conhecido a ele, ele estava preparando a ceia. Chegou o dia da última Páscoa. Eles estão todos à mesa e ouviram as palavras do Senhor que logo seria crucificado. Mas não sem antes dar uma última ceia. Não sem antes falar umas últimas palavras para os seus apóstolos em um momento de comunhão antes da sua partida.
antes do seu sofrimento. Como ele fala no versículo 15, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E neste momento, meus amados, de despedida, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda nos ensina. Mesmo em meio à despedida, enquanto que muitos têm este momento como doloroso, e de fato foi para o Senhor, sem dúvida, mas o Senhor nos ensina mesmo em meio à despedida. Até na morte, o nosso Senhor nos instrui. Suas palavras, elas nos consolam verdadeiramente, porque são palavras de vida eterna. Elas falam de si mesmo e do que nos aguarda. Então é por isso que também, assim como Cristo senta-se à mesa para conversar com os seus apóstolos, nesta noite nós vamos sentar à mesa com o Senhor e aprender mais com Ele. Aprendendo primeiramente, meus queridos, que Cristo, Ele é aquele que se põe à mesa com os seus. Jesus é aquele que se põe à mesa conosco. No versículo 14 de Lucas 22, diz o versículo: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Observem, né? Jesus ele tinha mandado que os discípulos preparassem aquele lugar. Senhor, como é que vai acontecer essa preparação? Eles vão, quando vocês vão ver um homem carregando um cântaro, vocês vão entrar naquela casa e ali sigam essas instruções e vocês vão encontrar. E assim eles fazem, e assim eles preparam o momento para a celebração da última Páscoa. Eles se colocaram à mesa, então, sentam-se ao lado um do outro. Certamente quem já viu aquela famosa pintura de Leonardo da Vinci, né, viu ali, sendo um pouco representada a última ceia naquele quadro, naquela pintura, que é bem famosa, bem conhecida hoje, representando justamente esta ocasião, neste encontro, nesta cena da paixão, em que o Senhor Jesus Cristo está falando lado a lado, está celebrando a última Páscoa com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Esta é a ocasião em que se encontra, meus queridos, os amados apóstolos, diante do seu Senhor. Durante o ministério de Cristo, ele certamente sentou-se à mesa com muitos, né? Nós vamos observar em algumas passagens que Cristo senta-se à mesa durante o seu ministério com muitas pessoas, né? Talvez em outras ocasiões que a Bíblia nem sequer trouxe para nós, mas as que ela quis que nós soubéssemos estão narradas aqui. Nesses momentos, meus amados, de sentar-se à mesa, Cristo está aqui com os seus apóstolos, 13 ao total, e o historiador Flávio José ele vai dizer algo interessante, que no costume de celebrar a ceia, né, a comunhão de uma mesa, de uma ceia de Páscoa, ela não podia acontecer com no mínimo 10 pessoas. Então tinha que ter ali no mínimo 10 pessoas para que uma ceia de Páscoa ela fosse realizada. E aqui nós temos um contexto familiar. Teria que ser aqui famílias, de fato, à mesa, para compor aquela mesa gigante, em que era uma mesa baixa, em que eles se sentavam ali, apoiavam-se naquela mesa com o seu cotovelo esquerdo, para desfrutar daquela ceia maravilhosa, que era a Páscoa sendo celebrada. Então precisava-se de uma família completa para esta ocasião. Logo, nós poderíamos dizer que a celebração da ceia, a celebração da Páscoa, era uma celebração de comunhão familiar. E Cristo está em uma comunhão, está sentado à mesa com os seus apóstolos. Aqueles que ele considera seus. Aquele que ele chama, o Deus Supremo chama de filhos, chama de amigos, chama de família. Então, a ceia, a realização, a celebração, era assim que acontecia. Cristo está à mesa com aqueles que são seus. Cristo, ele é aquele que se senta à mesa com os seus, meus irmãos. Nós não observamos nas Escrituras, né, sendo enfatizado Jesus Cristo estando à mesa sozinho. Porque, de fato, aquilo era uma prática, né, de estar acompanhado, sentar-se à mesa, para estar em comunhão, para desfrutar de uma ceia ao lado daqueles a quem amamos, para estar ao lado daqueles que porventura receba-se um convite, para que divida-se o pão. Era um momento de fato de comunhão. Mas nós observamos em alguns momentos específicos
Jesus Cristo sentando-se à mesa com alguns, por exemplo, em Marcos, capítulo 2, você vai poder observar que Jesus vai estar à mesa com certas pessoas. No capítulo 2 de Marcos, do versículo 15 ao versículo 17, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está na mesa com Levi, com Mateus, aquele que ele vai chamar para ser o seu apóstolo. E ele era olhado de olhar atravessado pelos outros judeus, porque ele era um publicano, cobrador de impostos. Não era visto com bons olhos pelos seus conterrâneos. Mas Cristo, como nós sabemos, Deus não vê como o homem vê. Ele estava entre aqueles que Cristo iria chamar para sentar-se à sua mesa. Em outra ocasião, em Lucas, capítulo 7, nós observamos também outro momento, outra ocasião de Cristo sentando-se à mesa. Lucas, capítulo 7, versículo 36, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher que está lhe tocando, que está lhe beijando, porque é uma pecadora. E aí continua essa narrativa deste momento aqui que Cristo também está sentando-se agora na mesa de um fariseu, em que ele é julgado aqui por conta do que ele recebe, da adoração que ele recebe desta mulher. Até o versículo 50, Lucas vai narrar isso. E também aqui no capítulo 19 de Lucas, do mesmo evangelho, mais uma ocasião de Cristo sentando-se à mesa em uma passagem muito conhecida dos irmãos, que é o encontro com Zaqueu. Zaqueu, mais um publicano. A partir do versículo 1, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Mas foi extraordinária a transformação na vida de Zaqueu, porque enquanto muitos estão murmurando lá fora, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 3 vezes mais. Veja, Jesus se alegra e diz: hoje houve salvação nessa casa. Então nós observamos, meus queridos, que embora tenha ouvido repreensão, Jesus ele age com amor para com aqueles que o receberam. Mas quem foram aqueles que verdadeiramente receberam Jesus Cristo em sua casa? Nós vamos observar que em 2 casos, aqueles que receberam Cristo em sua casa eram maus, viam com um olhar atravessado de julgamento, acusando Cristo de estar andando com pecadores, de estar comendo com pecadores, de estar recebendo adoração de pecadores. Mas nós vamos observar que nos 3 casos, destes que nós lemos, aqueles que verdadeiramente receberam Cristo no seu coração, que o reconhece quem ele realmente é, foram honrados verdadeiramente. Eles adoraram a Jesus verdadeiramente e por isso eles foram perdoados. E por isso eles viram a salvação na sua vida.
Com isso, nós podemos aplicar em nossas vidas, meus queridos, que não basta permitir que Cristo entre em nossa casa simplesmente. Um caso, por exemplo, nós estamos evangelizando e muitas pessoas dizem, aí a gente diz, eu posso falar de Jesus para vocês? Jesus é sempre bem-vindo, entre na minha casa. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz, aqueles que receberem vocês estarão recebendo a mim. Portanto, se ninguém quiser ouvir, sacudam a palavra, a poeira dos pés e sigam em frente. Não joguem pérolas aos porcos. Né? Porque quando nós verdadeiramente recebemos Cristo em nosso coração, Ele já está em nossa casa, meus amados. Porque muitos há por aí hoje que até digam que tem Jesus Cristo em sua casa, mas o seu coração está longe de Deus. Mas o seu coração está distante. Cristo ainda não sentou-se à mesa com esta pessoa. E o coração que verdadeiramente recebe Cristo, o tem em sua casa. O reconhece quem verdadeiramente Ele é. Que de agora em diante é Cristo o Senhor desta casa. Não sou mais eu, mas é Cristo quem me dá as ordens. É Cristo que diz como eu devo viver. À mesa, quando Cristo estava ali, Ele toma aquela posição de honra na casa daquela pessoa que Ele mandou que os discípulos fossem preparar aquele lugar. Quando era celebrada a Páscoa, o patriarca, o líder, ele sentava-se ali na posição de honra daquela mesa e era ele quem conduzia as palavras para que a Páscoa fosse ocorrendo, fossem sendo tomados cálices de vinho, pelo menos 4 cálices era tomado, né, como se fosse de fato uma liturgia que se seguia na Páscoa. Então, primeiramente tinha o primeiro cálice. O patriarca, o chefe da casa, ele iria dando as ordens, ele iria conduzindo aquela celebração de Páscoa e as coisas iriam acontecendo. E essa posição que Jesus tem aqui, é esta posição, meus amados, de honra que Cristo deve ter em nossas vidas. Não basta falarmos com a boca que cremos em Cristo, não basta dizermos por aí que somos evangélicos, não basta dizermos por aí, inclusive, que eu não preciso ir à igreja para crer em Jesus. Verdade, é muito mais que isso. Basta que você faça uma renúncia completa da sua vida. Será se é Cristo que conduz a nossa casa? Será que é Cristo que tem a posição de honra na nossa vida, no nosso coração? Será que é Ele, com a sua palavra, quem manda em nós, quem nos direciona, meus amados, pelo caminho reto, que é o caminho do Senhor? Um dia, Cristo sentou-se à mesa com cada um de nós, que já o recebemos em nossos corações, que já ouvimos a sua palavra, que já fomos repreendidos, que já fomos exortados, que reconhecemos quem somos. Estes não estão sós hoje. O Messias sentou-se à mesa com eles. E que você possa dizer, Cristo, sente-se à mesa comigo. Que a mesa seja o nosso coração, que Cristo quer preparar, quer arrumar. Meus amados irmãos, Ele quer sentar à mesa contigo. Cristo quer compartilhar das refeições com você. E uma outra refeição será compartilhada naquele dia. E uma segunda lição que nós retiramos desse texto, meus queridos, é que nós observamos aqui o desejo do Messias. Um desejo maravilhoso quando Lucas, capítulo 22, versículo 15, diz: E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Veja esse desejo de Cristo, que Ele nos fala aqui nessa passagem de Lucas. Então, após Ele finalmente assentar-se à mesa com os seus, a Bíblia diz que Ele assentou-se justamente na mesma hora em que a Páscoa em Jerusalém estava sendo toda celebrada. Tinha uma hora certa. Ali, certamente era a noite, passando ali da tarde para entrar à noite. Cristo, então, a esta hora da celebração da Páscoa, em que todos aqueles sentam-se à mesa, em que o cordeiro já estava preparado, que daqui a pouco iria ser compartilhado naquela mesa, a ceia da Páscoa. E é justamente neste momento que Cristo ele senta-se à mesa. E ele fala de um desejo forte que tomava conta dele. Um desejo que expressa um desejo, um estado da sua alma, em que ele se encontrava, meus amados, não somente nesse momento, mas ele diz, eu tenho desejado ardentemente.
estar convosco nesse momento. É como se, durante o seu ministério, ele vinha sempre pensando, desejando que aquele momento finalmente chegasse, para que ele se encontrasse ali à mesa com os seus apóstolos. Ele fala daquele momento específico, esta Páscoa, para celebrar convosco esta Páscoa, que simboliza aqui comunhão, que nós olhamos, que simboliza também libertação, que eles olhavam para trás e foram libertos da escravidão do Egito, que seria com este grupo específico, com vocês, meus apóstolos, que ele estaria celebrando. Ele ainda diz algo importante como um alerta antes do meu sofrimento. Ao passo que chegava ali o momento da sua crucificação, o seu último ano entre eles, Cristo ele foi falando mais abertamente o que lhe esperava, o que lhe aguardava. Sofrimento era o que lhe aguardava. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, meus amados, que coisa terrível nosso Senhor passou. Esta Páscoa que seria realizada. Cristo ele estava ansioso por este momento. Ele ansiava para este momento de comunhão acima de tudo com os seus discípulos, com aqueles que ele chamou cada um em particular, individual, para serem os seus apóstolos, para estar nesta refeição aqui com ele pascal, nesta última refeição até aqui. Refeição esta que prefigurava a sua própria morte. Meus amados, vejam que coisa extraordinária. O Messias, o Senhor, o Cordeiro Pascual, de verdade está aqui entre eles. Enquanto que na primeira vez que esta Páscoa ela é estabelecida ali no Egito, ela vai representar, vai prefigurar o Messias. Vai prefigurar Cristo que logo viria. E em todos os momentos que os israelitas eles celebram a Páscoa, é justamente para isso que eles estão olhando. Quando eles sacrificam aquele Cordeiro Pascal, é Cristo que está sendo prefigurado, sendo sacrificado ali, para que em um momento propício, um momento oportuno, ele de fato se encarnasse, cumprisse o seu ministério terreno e aquilo acontecesse, o seu sacrifício. E vejam que extraordinário, é justamente isso que está acontecendo aqui nesse momento. O próprio Cordeiro Pascal está assentado-se à mesa, celebrando aquilo para o qual apontava para ele mesmo. O sacrifício que ele iria passar, que ele iria ser executado. Era isso que significava, e nesse momento, meus irmãos, o verdadeiro Cordeiro, ele está à mesa, com aqueles pelos quais ele veio morrer. E aí nós nos lembramos de Lucas, capítulo 12, versículo 50, quando Jesus diz: mas existe um batismo pelo qual eu tenho que passar, e como me angustia, até que o mesmo se cumpra. Cristo, durante o seu ministério, ele se encontrava muitas vezes angustiado, quando pensava no batismo pelo qual ele deveria passar. O batismo que ele receberia a ira do santo Deus, justo, poderoso, que ninguém mais poderia passar. Ele iria sofrer. Ele sabia o que lhe aguardava: morte, sofrimento. E antes disso, era naquela mesa que ele desejava estar. Tenho desejado ardentemente, ansiosamente estar convosco nesse momento, antes do sofrimento, antes da minha morte. Era ali, meus irmãos, que Cristo, de forma verdadeira, ele disse que queria estar. Mas mesmo com a angústia que ele passaria, inclusive logo mais no Getsemane, outra cena da paixão que, inclusive, domingo que vem, a igreja estará vendo. Esta angústia que ele sentiu muitas vezes, que ele logo passaria no Getsemane ao ponto de soar gotas de sangue, como que gotas de sangue, ele estava ansioso, não para estar ali sozinho naquela mesa, mas para que estar compartilhando daquela Páscoa, daquela ceia com os seus discípulos, com aqueles que ele chamou, com aqueles que ele amou até o fim. Como ele bem diz, como João fala no capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo, ele cumpre de fato com aquilo que ele fala. Inclusive lá em João 17, ele vai dizer: Pai, aqueles que tu me deste, eu os guardei. Eu não deixei com que nenhum deles se perdesse, a não ser o filho da perdição. Judas, né, que inclusive está aqui à mesa com eles, partilhando dessa Páscoa, desta ceia.
era o desejo de Cristo. O desejo de Cristo é de estar conosco, meus irmãos. O desejo dele era estar naquele momento com eles. Esse era o desejo pelo qual o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós, como Paulo fala em 1 Coríntios 5:7, ele foi o nosso Cordeiro Pascal, que de fato passou pelo sacrifício, ele desejava estar ali ardentemente. Não era um desejo hipócrita, não era um desejo mesquinho de Cristo, era um desejo real, de desejar estar com os seus antes do seu sofrimento. E a pergunta que faço para nós nessa noite, meus queridos, é: qual tem sido o nosso desejo? O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo era de estar conosco, era de estar com os seus, com aqueles que Ele amou até o fim. Temos nós desejado também, ansiosamente, de forma ardente, estar com Cristo? Com quem nós estamos hoje? Será que estamos com nós mesmos? Estamos com o mundo? Esse deve ser o nosso desejo constante. Durante o ministério de Cristo, ele teve esse desejo. E ali ele estava. O que ele desejava aconteceu. Esse desejo real me leva à comunhão com Deus. Me leva a buscar Cristo de forma verdadeira. Me leva a buscar Cristo de forma que eu odeio o pecado. Este desejo me leva, meus irmãos, a me colocar em comunhão verdadeira, tanto com os meus irmãos, como com Cristo verdadeiramente, não somente em um momento de culto, em um horário específico, em que nós estamos aqui hoje, por exemplo, mas durante toda a semana, esse desejo de estar com Cristo, ele perscruta os nossos corações e nos leva a um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo ao longo da nossa vida como um todo. Meus queridos, se nós dizemos que temos Cristo, que estamos assentados com Cristo à mesa, mas que nós não obedecemos os seus mandamentos, mas que nós não desejamos estar com Ele ardentemente, talvez Cristo não esteja assentado conosco à mesa. Talvez Cristo não esteja em nosso coração. Mas também é esse desejo que nós devemos ter diariamente de nos fazer olhar para frente, para o futuro, como Paulo, ele também olhava, ele bradava: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós também devemos fazer com que esse desejo diário que nós temos de estar com Cristo à mesa, esse desejo que ele tinha de estar conosco, nós devemos ter também de estar com ele não somente no nosso dia a dia, mas principalmente na eternidade. Neste último ponto que nós vamos ver, que é o da sua promessa, a promessa do Messias. Do versículo 16 ao versículo 18 de Lucas: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, ele passa esses 3 anos com os seus discípulos. Certamente a Páscoa ela era realizada anualmente. A Bíblia não enfatiza tanto essas outras vezes que a Páscoa ela é celebrada, mas ela enfatiza essa última Páscoa. Ela chama a atenção para cá, para um dos últimos momentos do ministério terreno de Cristo, entre os seus, entre aqueles que ele desejava estar à mesa. Cristo, ele celebra durante muitos outros momentos com os seus discípulos. Mas nós observamos aqui sendo enfatizado este momento específico, porque ele vai partir. Jesus disse que aquela Páscoa com ele, a mesa entre eles e os seus apóstolos, era a última, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então é uma promessa de esperança, de alegria, de ânimo que ele dá para a igreja, de saber que não vai ser em um momento qualquer que vai ser celebrado novamente essa Páscoa, essa ceia. Vai ser no reino de Deus. Ele repartiria, meus irmãos, repetiria também esta mesma Páscoa, esta mesma ceia de uma forma totalmente nova, de uma forma totalmente extraordinária, mas não mais em um momento desta vida, não mais uma forma exatamente como aconteceu ali, mas seria algo mais glorioso, em um novo lugar, no reino de Deus. O Cordeiro Pascal finalmente chegará ao momento crucial do seu ministério. Cristo ele chega ao clímax da sua missão.
Logo, o grito da cruz, está consumado, seria bradado, seria entoado na cruz, está consumado, ele cumpriria a sua missão. Mas o que Cristo fala aqui é uma promessa também para a sua igreja, para que eles tenham bom ânimo. Jesus coloca aqui num ponto de transição, meus queridos. Ele fala sobre um ponto que está prestes a se encerrar, a Páscoa, de olhar para trás, lá para o Egito, onde tudo aconteceu, que estava apontando para aquele momento exato que ele está sendo executado ali, do Cordeiro que viria, do Cordeiro Pascal que cumpriria sua missão e morreria pelos seus. E ele então agora institui um novo ponto, uma nova ceia. A Santa Ceia do Senhor é instituída aqui. E imediatamente ele passará para uma majestosa carreira até que ela seja cumprida, exercida em um novo céu, em uma nova terra. Meus queridos, até lá, os discípulos eles celebrariam a Santa Ceia, como nós, igreja, como nós fazemos sempre, domingo após domingo, como nós faremos domingo que vem, celebrando esta ceia que, olhando para trás, se nós nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, mas também olhamos para frente, para o que Ele nos prometeu, que em um certo momento, no último dia, nós celebraremos junto com Ele as bodas do Cordeiro, meus amados irmãos. Então, meus queridos, aqui ele fala sobre um dos sagrados sacramentos que nós realizamos hoje na igreja cristã. Nós estamos falando, meus queridos, das bodas do Cordeiro, descrita em Apocalipse, capítulo 19. Em específico, no versículo 9, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado és você, se for chamado, se for convocado para estas bodas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Será se nós, meus irmãos, desejamos estar nestas bodas, neste momento em que não haverá mais pecado, em que não haverá mais dor, em que nós viveremos algo novo? Onde está o nosso desejo? Será se está de participarmos, meus irmãos, das bodas do Cordeiro? Porque se for, o nosso desejo constante deve ser de estar com o Senhor constantemente, entoando como Paulo em alta voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa vida corrida da semana, será se ela tem se baseado nessa promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez? Será se o que nós realizamos diariamente tem se baseado nisso? Porque é para onde nós vamos, meus irmãos. Nada mais que nós façamos aqui que não tenha como objetivo glorificar a Deus, ser como alvo, como intuito, como objetivo, nos alegrarmos em Deus diante dessa promessa que Ele nos fez, não vale a pena. É isso que deve nos motivar, é assim que o nosso coração deve se encontrar, não simplesmente dizermos com a boca que nós temos Cristo em nossos corações se Ele não está verdadeiramente. Nossos desejos devem ser baseados na maravilhosa promessa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Concluindo, assim como nós podemos já ter ouvido, alguém falando para nós: rapaz, fulano parecia que sabia que iria morrer porque, de certa forma, ele se despediu de nós. Ele disse que me amava. Ele disse que se alegrou em viver comigo nesta vida. Não sabemos se isso de fato acontece com todos, mas é como se acontecesse com alguns. Mas com Cristo, nosso Senhor, Ele que conhecia o futuro, o Deus eterno, Ele pôde nos falar de forma verídica o que nos esperaria no futuro. Nós celebraremos essa santa ceia juntos nas bodas do Cordeiro. Meus irmãos, é assim que a nossa vida ela deve correr, ela deve caminhar. Nós ouvimos aqui uma despedida do Senhor, mas não uma despedida eterna, não uma despedida para sempre, mas tinha aqui um até que nós a celebremos no último dia. O Senhor preparou os seus apóstolos com esta despedida. E o Senhor nos prepara também ainda hoje, porque a sua palavra está conosco. Ele disse claramente para os discípulos que a sua hora estava chegando e o que eles deveriam fazer. Mas ele nos ensina, meus irmãos, mesmo com a sua partida.
Ele não partiu sem antes se sentar uma última vez com seus apóstolos. Jesus Cristo desejava estar à mesa com os seus. Ele não partiu sem uma última conversa, sem uma última prosa, sem, de fato, dizer uma última mensagem. Jesus Cristo, ele não partiu sem que antes manifestasse o desejo que ele esperava constantemente, de forma ansiosa, de estar com aqueles que eram seus. E sabemos que, embora ele esteja com o Pai, ainda hoje ele está conosco em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Cristo, ele não partiu sem que antes nos deixasse uma promessa de esperança, uma promessa de alegria para os seus. Ele disse, logo, logo nós nos veremos. Ele está à mesa conosco, meus irmãos. Jesus Cristo, ele cumpriu aquilo que ele veio fazer, o seu ministério. Ele foi o Cordeiro Pascal que cumpriu à risca a sua missão, que bradou, está consumado, que é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, busque estar com o Senhor, não somente na sua boca, não somente dizer que Cristo está em sua casa, mas que Ele esteja verdadeiramente no seu coração. E o testemunho que Cristo está em seu coração é que você foi renovado, você não tem mais prazer no pecado, você já busca se distanciar do mal, busca estar em comunhão com a igreja, com os seus irmãos, busca estar de fato à mesa, na comunhão do corpo de Cristo, que Ele se sacrificou por nós. Oremos. Santo Deus maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra que alegra os nossos corações. Muito obrigado, Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá de estarmos à mesa, de estarmos em comunhão, de estarmos sentados uns ao lado do outro, ouvindo a Tua palavra, de estarmos de fato com a certeza de que nós fomos transformados e de que aquele que ainda não tem essa certeza pode ter, de que pode ter Cristo sentado à sua mesa, de que pode ter Cristo trabalhando em seu coração, em sua vida, na sua casa, conduzindo, de forma com que faça tudo novo, e que deixou uma promessa para nós, de que estaríamos em breve com Ele, partilhando das bodas do Cordeiro, nesta ceia maravilhosa que é, em que a igreja se encontrará logo mais. Que nós possamos nos alegrar nisso, Senhor, e encontrar alegria e prazer nisso. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.